porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos, que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. Já viu o Naine falando aí que eu vou perder a eleição, vou perder minha família toda. Tá achando que vai me intimidar, pô? Dando recado? A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado durante a tarde ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. A investigação apurou o funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes de autoridades estrangeiras durante o governo Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. Bom, essa matéria aqui, ela serve para dizer o que vai acontecer daqui para frente. Ele foi indiciamento a primeira etapa. Após o indiciamento, a corporação envia as conclusões para a PGR. Em caso de denúncia da PGR, o Supremo precisa avaliar se aceita ou não a acusação. O Bolsonaro pode ser julgado no plenário, tanto no plenário como na primeira turma. Ele vai ser julgado no plenário, com certeza. Se a denúncia for aceita, o processo tem várias etapas. Antes de decidir sobre eventual condenação ou absolvição de Bolsonaro, os ministros ouvem a acusação e a defesa do presidente, depois começa a chamada instrução processual, quando são ouvidas testemunhas, peritos e os próprios réus. Por último, defesa e acusação fazem alegações finais e, posteriormente, os magistrados anunciam sua decisão, da qual as partes podem recorrer nos embargos infringentes e declaratórios, que não mudam a sentença, mas esclarecem pontos obscuros do processo. Bolsonaro pode ser preso agora, não necessariamente, mas se ele cometer algum excesso, se os filhos dele e ele continuarem ameaçando as autoridades, tal, ele pode parar na cadeia. Agora, a pena do Bolsonaro que estão divulgando por aí está tudo errado. Eu fiz um levantamento e você vai se surpreender com o tamanho da pena que o Bolsonaro pode pegar, e ficou faltando um dos crimes, tá? Então, minha amiga, meu amigo, o fato é o seguinte: Bolsonaro vai pegar praticamente uma, entre aspas, com todas as aspas possíveis, prisão perpétua. O tempo de cadeia dele é muito maior do que estão dizendo, e pela primeira vez ele sofre acusações criminais com chance real de fazê-lo terminar os seus dias preso. Vamos entender o que é que está acontecendo. Bom, no caso das joias, ele pode pegar 32 anos de prisão, tá? Na pena máxima. Essa conta eu fiz sempre pela pena máxima, é o limite do que ele pode pegar. Mas, evidentemente, a pena é máxima de 32, não se sabe se ele vai ter. No caso das joias, provavelmente a pena seria máxima, porque há vários agravantes aí que nós vamos ver aqui no decorrer da edição. No caso das joias, além de inserção do cartão de vacina, além de inserção falsa e falsificação de documento e tal, o Bolsonaro tem formação de quadrilha para fazer isso. Então a pena que estavam dizendo que era de 12 vai para 15 anos de prisão, mais os 32 são 47, né? Pelo Código Penal, os crimes imputados a Bolsonaro no caso da CPI da pandemia somam até 40 anos de prisão. Nós já estamos falando então de 77, na verdade 87 anos de prisão, né? Porque são 47 no caso das joias e do cartão de vacina, mais 40 da pandemia, são 87 anos de prisão. Só no caso da CPI da Covid, joias e pandemia. Tem também o caso da tentativa de golpe.
O caso da tentativa de golpe, a pena do Bolsonaro pode chegar a 23 anos. Então você tem 87, 90, 110 anos de prisão até aqui. E aí você tem o caso da BIM paralela, que se o Bolsonaro for condenado por todos esses crimes, ele está lascado, porque você tem 110 anos até aqui, aí você vai ter crimes de interceptação com objetivos não autorizados em lei. A pena disso é de 3 anos, então vai para 113. Você tem invasão de dispositivo informático, mais 2 anos, 115. Depois você tem inserção de dados falsos em sistema de informações, que isso dá mais 12 anos de prisão. Então são 115, 127 anos de prisão. Depois você tem corrupção ativa, que isso dá mais 8 anos de prisão. Então 127 dá 135 anos de prisão. Depois você tem corrupção passiva, que dá mais 8 anos de prisão. Então você tinha 135 anos de prisão, mais 8 dá 142 anos de prisão. Depois você tem concussão, que dá mais 8 anos de prisão, 150 anos de prisão. Depois você tem mais fraude em licitação, que dá mais 3 anos de prisão, 153 anos então. E depois você tem mais 10 anos por lavagem de capitais. Então você tem aí 160, mais de 160 anos de prisão. E é isso. Você tem lavagem de capitais, que deu 8 anos, então é isso. Bom, sob o comando de Bolsonaro ainda tem o caso das blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições no Nordeste. A corporação indicou a maior parte dos esforços para a região. E aqui nem se sabe direito quais são as penas, porque não se sabe em quais crimes a PF pode indiciar o Bolsonaro. Mas você vê, já estamos em mais de 160 anos de prisão. Isso aqui facilmente pode dar aí uns 15 anos de prisão ou mais, né? Então daqui a pouco chega perto de 200 anos, porque ainda há coisas aí que estão investigando. Por exemplo, o celular do Vacef, o advogado que foi aos Estados Unidos recomprar uma das joias que Bolsonaro vendeu lá, no celular dele acharam mais um monte de coisa, não é? E ainda tem o Van Garten aí, que é o atual advogado de Bolsonaro, que foi indiciado. O que é que sai da delação de um sujeito como esse, né? Porque esse não é o Mauro Cid, não, viu? Bom, enquanto isso, a esquerda arrasa a extrema-direita, a direita, na verdade, não é a extrema-direita. A esquerda, o trabalhismo, né? A centro-esquerda britânica arrasa a direita britânica. Então a coisa não é bem como estão dizendo, né? Tem aí uma salvação na Europa. A reunião golpista, essa que o Bolsonaro confessou que queria dar o golpe, completa 2 anos sem punição de ninguém, mas está chegando. Depois você tem a polarização do Lula e do Bolsonaro. Kassab se mantém em todas as canoas, não é? E na verdade, então, na polarização Lula e Bolsonaro, o Kassab transita dos dois lados. Bolsonaro é indiciado, herdeiro saudita que deu joias, é patrão de Neymar e foi acusado de mandar matar jornalista, esse sujeito aqui, esse que deu esse monte de joias para o Bolsonaro e depois conseguiu comprar uma refinaria brasileira a preço de banana. O Pablo Marçal muda o humor de Boulos. Boulos é só sorrisos porque o Marçal explodiu ou implodiu
a direita paulistana. E esse mesmo Marçal ataca o pai da Tabata, o pai falecido da Tabata, e ainda com notícia falsa, né? Nem vou reproduzir para não ajudá-lo, né? Bom, e por fim, o chefão da direita na capital paulista, na cidade de São Paulo, pode apoiar o Boulos, o Marçal ou o Boulos, mas esse Marçal vai virar pó daqui a pouco, porque ele está cheio de problema com a justiça. Se o Boulos conseguir o apoio desse sujeito, aí já era. A esquerda vai vencer a mais importante eleição de 2024. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.